Bem-vindos ao canal Saga dos Objetos. Hoje vamos embarcar em uma jornada épica pela história dos videogames, explorando as origens, as inovações e as transformações que moldaram esse universo fascinante. Desde os primeiros experimentos em laboratórios até os consoles de última geração que dominam as salas de estar, vamos descobrir como os videogames evoluíram para se tornarem uma das formas de entretenimento mais populares e influentes do mundo. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde cada pixel, cada bit e cada cartucho conta uma parte dessa incrível saga dos videogames. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Quem nunca se encantou com um bom videogame, não é mesmo? A emoção de vencer um desafio, a diversão de jogar com amigos. Mas vocês já pararam para pensar em como tudo começou? Como esses jogos incríveis surgiram? Essa história começa lá nos anos 50 e 60, com mentes brilhantes explorando o potencial dos computadores. Eles estavam apenas começando a entender o que essas máquinas podiam fazer. Naquela época, os jogos eram bem diferentes do que a gente conhece hoje. Eram simples, mas revolucionários para a época. Imaginem só, nada de gráficos ultra-realistas ou controles cheios de botões. Era tudo muito básico, mas já fascinava. Os primeiros games eram experimentais, exibidos em telas enormes e com visual bem simples. Eram mais sobre a experiência e a inovação do que sobre a complexidade. Um marco importante dessa época foi o Tennis for Two, criado em 1958. Foi um dos primeiros jogos a realmente capturar a imaginação das pessoas. Parecia simples, mas a galera fazia fila para jogar. Era uma novidade que ninguém queria perder. A partir daí, o interesse por jogos eletrônicos só crescia. E assim, começava a incrível jornada dos videogames que conhecemos e amamos hoje. Pong é um dos primeiros e mais icônicos jogos de videogame, lançado pela Atari em 1972. Este clássico do entretenimento digital é uma simulação simples de tênis de mesa, onde dois jogadores controlam pequenas barras verticais, chamadas de paddlers, que se movem para cima e para baixo na tela para rebater uma bola quadrada. A simplicidade de Pong é sua maior força. A jogabilidade é fácil de entender, mas difícil de dominar, oferecendo horas de diversão competitiva. Desenvolvido por Alan Alcorn, Pong foi um enorme sucesso comercial e ajudou a estabelecer a indústria dos videogames. A sua popularidade nas salas de arcade e posteriormente nas versões domésticas mostrou ao mundo o potencial dos jogos eletrônicos como uma forma de entretenimento viável. A estética retro de Pong e a sua mecânica de jogo direta continuam a inspirar desenvolvedores e jogadores até hoje, tornando-o uma verdadeira lenda dos videogames. Nos anos 70, os videogames começaram a tomar forma, trazendo uma nova forma de entretenimento para as famílias. Surgiram os primeiros consoles domésticos, como o Magnavox Odyssey, lançado em 1972. Este console foi um marco na história dos videogames. Era a primeira vez que a galera podia levar a emoção dos games para dentro de casa. As famílias se reuniam em torno da TV para jogar juntas. O Odyssey usava cartuchos intercambiáveis, que permitiam jogar diferentes jogos. Cada cartucho oferecia uma nova experiência, aumentando a diversão. Em 1977, a Atari lançou o Atari 2600, um console que marcou época e revolucionou a indústria dos videogames. Com gráficos mais coloridos e jogos inovadores como Pac-Man, Space Invaders e Donkey Kong, o Atari 2600 conquistou o mundo e popularizou de vez os videogames. Este console se tornou um ícone cultural, influenciando gerações de jogadores e desenvolvedores. Os anos 80 chegaram com tudo. Foi uma década marcada por grandes mudanças e inovações tecnológicas. Depois de uma crise no mercado de games, a Nintendo ressurgiu com o Nintendinho, ou NES,
em 1983. Este lançamento foi um marco na história dos videogames. Esse console lendário inaugurou uma nova era para os videogames, trazendo uma experiência de jogo nunca antes vista. Com jogos inesquecíveis como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid, a Nintendo redefiniu o que era possível nos jogos eletrônicos. O NES conquistou o coração de milhões de jogadores ao redor do mundo. A jogabilidade era viciante e os gráficos revolucionários para a época. A Sega, sempre inovando, lançou o Master System, com gráficos mais avançados e uma biblioteca de jogos impressionante. Mas foi com o Mega Drive, no final dos anos 80, que a Sega realmente desafiou a Nintendo, trazendo uma nova dimensão aos jogos. Com jogos icônicos como Sonic the Hedgehog e Streets of Rage, a Sega mostrou que estava à altura do desafio. O Mega Drive conquistou seu espaço na era de 16 bits, oferecendo gráficos superiores e uma jogabilidade envolvente que cativou os jogadores. Os anos 80 e 90 foram marcados pelo surgimento de personagens icônicos que até hoje habitam o imaginário dos gamers. Quem nunca ouviu falar do encanador bigodudo mais famoso do mundo? Mario, Luigi, Peach, Bowser. A turma do Reino dos Cogumelos conquistou gerações com suas aventuras mágicas e divertidas. E o que dizer de Sonic? O ouriço azul da Sega, com sua velocidade supersônica e atitude radical, se tornou um ícone da cultura pop. Link, o herói silencioso de The Legend of Zelda, cativou os jogadores com sua coragem e determinação. Esses são apenas alguns exemplos de personagens que transcendem gerações. Seção 5. Da tela para a realidade. A evolução gráfica. Lembram dos gráficos simples e pixelados dos primeiros jogos? Com o tempo, a tecnologia evoluiu e os gráficos se tornaram cada vez mais realistas. Nos anos 90, o advento do 3D revolucionou os games. Jogos como Super Mario 64 e Tomb Raider exploraram essa nova dimensão, criando mundos vastos e cheios de detalhes. A busca por gráficos cada vez mais realistas impulsionou a criação de placas gráficas e processadores mais potentes. Nos anos 90, o mercado de videogames foi revolucionado por 3 consoles icônicos: o PlayStation 1, o Sega Saturn e o Nintendo 64. Cada um trouxe inovações tecnológicas e experiências de jogo únicas, moldando o futuro da indústria de jogos. Lançado em 1994, o PlayStation 1 da Sony marcou a entrada da empresa no mercado de videogames. Com seu poder de processamento de 32 bits e uso de CDs, o PlayStation 1 ofereceu gráficos tridimensionais impressionantes e maior capacidade de armazenamento, permitindo jogos mais complexos e envolventes. Títulos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e Gran Turismo se tornaram clássicos instantâneos, ajudando a estabelecer o PlayStation como uma marca líder na indústria. No mesmo ano, a Sega lançou o Saturn, também um console de 32 bits, mas com um foco em processamento gráfico avançado e som de alta qualidade. Embora tecnicamente impressionante, o Sega Saturn enfrentou dificuldades devido à sua arquitetura complexa, que tornava o desenvolvimento de jogos desafiador. Apesar de contar com excelentes títulos como Nights into Dreams e Virtua Fighter 2, o Saturn lutou para competir com o PlayStation, em parte devido a uma estratégia de marketing menos eficaz e ao suporte limitado de desenvolvedores de terceiros. Em 1996, a Nintendo lançou o Nintendo 64, um console de 64 bits, que trouxe inovações como gráficos tridimensionais em tempo real e um controle analógico revolucionário. Jogos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time e GoldenEye 007 redefiniram gêneros e estabeleceram novos padrões de design de jogos. O Nintendo 64 também introduziu a função de 4 jogadores simultâneos, tornando-o popular para jogos multiplayer. Cada um desses consoles deixou um legado duradouro. O PlayStation 1 transformou a Sony em um gigante dos videogames,
estabelecendo franquias que ainda são relevantes hoje. O Sega Saturn, apesar de suas dificuldades comerciais, é lembrado com carinho por seus fãs dedicados e contribuições técnicas. O Nintendo 64, com seus jogos icônicos e inovações no controle, influenciou fortemente o design de jogos e hardware para as gerações seguintes. Esses três consoles exemplificam uma era de rápida evolução e competição feroz na indústria de videogames, cada um contribuindo para o crescimento e diversificação do meio de entretenimento que conhecemos hoje. Nos anos 90, os jogos FMV, Full Motion Video, trouxeram uma nova dimensão aos videogames, usando gravações de vídeo reais para criar experiências cinematográficas. Vários consoles da época se destacaram por suportar esses jogos inovadores. O Sega CD, um acessório para o Sega Genesis, foi pioneiro com títulos como Night Trap e Sewer Shark. O 3DO Interactive Multiplayer, lançado pela Panasonic, também se destacou com jogos como The Seventh Guest e Mad Dog McCree. Outro console importante foi o Philips CDI, que ofereceu jogos FMV como Dragon's Lair e Space Ace. O PlayStation original da Sony e o Sega Saturn também abraçaram essa tendência, com títulos como Fantasmagoria e D. Esses consoles mostraram o potencial do vídeo interativo, oferecendo aos jogadores uma mistura única de narrativa e jogabilidade que ainda hoje inspira desenvolvedores. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o mercado de videogames foi transformado por 4 consoles revolucionários: o PlayStation 2, Sega Dreamcast, Nintendo GameCube e Xbox. Cada um trouxe inovações tecnológicas e experiências de jogo únicas, deixando um legado duradouro na indústria. Lançado em 1999, o Sega Dreamcast foi um console avançado para a época, com gráficos impressionantes e suporte à internet integrado, permitindo jogos online como Phantasy Star Online. Apesar de inovador, o Dreamcast enfrentou dificuldades financeiras e de marketing, levando ao fim prematuro da produção de hardware da Sega. No entanto, jogos como Shenmue e Sonic Adventure deixaram uma marca duradoura. Em 2000, a Sony lançou o PlayStation 2, que rapidamente se tornou o console mais vendido de todos os tempos, com mais de 155 milhões de unidades. Seu sucesso se deve a uma vasta biblioteca de jogos, incluindo clássicos como Grand Theft Auto, San Andreas, Final Fantasy X e Metal Gear Solid 2. Além disso, o PS2 funcionava como um leitor de DVDs, aumentando seu apelo como um dispositivo de entretenimento multifuncional. O Nintendo GameCube, lançado em 2001, foi a resposta da Nintendo à nova geração de consoles. Embora utilizasse mini-DVDs proprietários, o que limitava a capacidade de armazenamento, o GameCube ofereceu gráficos excelentes e uma série de títulos aclamados, como Super Smash Bros. Melee, The Legend of Zelda, The Wind Waker e Metroid Prime. Seu design compacto e colorido destacava-se, mas o console enfrentou forte concorrência do PlayStation 2 e do emergente Xbox. O Xbox, também lançado em 2001, marcou a entrada da Microsoft no mercado de consoles. Com hardware poderoso e um disco rígido integrado, o Xbox ofereceu uma experiência de jogo robusta e armazenamento de dados sem a necessidade de cartões de memória. Títulos como Halo Combat Evolved e Fable ajudaram a estabelecer a marca Xbox. Além disso, o lançamento do Xbox Live em 2002 revolucionou o jogo online, proporcionando uma plataforma robusta para multiplayer e downloads de conteúdo. Cada um desses consoles contribuiu de maneira significativa para a evolução dos videogames. O Dreamcast, apesar de sua curta vida útil, é lembrado por sua inovação. O PlayStation 2 consolidou a Sony como líder do mercado com sua extensa biblioteca de jogos e funcionalidades multimídia. O GameCube, com seus jogos de alta qualidade, manteve a Nintendo relevante na indústria. O Xbox introduziu novas práticas de jogo online,
e trouxe a Microsoft como uma grande competidora. Esses 4 consoles representam uma era de rápida inovação e competição acirrada, cada um deixando um impacto duradouro na forma como jogamos e interagimos com os videogames. No meio dos anos 2000, a indústria de videogames viu a chegada de 3 consoles que revolucionariam a forma como jogamos e interagimos com a tecnologia: o PlayStation 3, o Nintendo Wii e o Xbox 360. Cada um trouxe inovações distintas, redefinindo a experiência de jogo e ampliando o alcance dos videogames para novos públicos. Lançado em 2006, o PlayStation 3 da Sony destacou-se por seu poderoso hardware, incluindo o processador Cell e a unidade de Blu-ray, que ofereciam gráficos de alta definição e grande capacidade de armazenamento. Apesar de um início difícil devido ao preço elevado e complexidade de desenvolvimento, o PS3 encontrou seu ritmo com uma série de jogos aclamados, como Uncharted, The Last of Us e God of War 3. Além disso, a PlayStation Network ofereceu jogos online e downloads de conteúdo, tornando-se uma plataforma robusta para o multiplayer e o entretenimento digital. O Nintendo Wii, também lançado em 2006, adotou uma abordagem radicalmente diferente, focando na inovação da jogabilidade em vez da potência gráfica. Com seu controle de movimento intuitivo, o Wii atraiu uma vasta gama de jogadores, incluindo aqueles que nunca haviam jogado videogames antes. Títulos como Wii Sports, Mario Kart Wii e The Legend of Zelda: Twilight Princess se tornaram imensamente populares. O Wii revolucionou a maneira como as pessoas interagiam com os jogos, tornando-se um fenômeno cultural e vendendo mais de 100 milhões de unidades. Lançado um ano antes, em 2005, o Xbox 360 da Microsoft foi pioneiro em muitas áreas, incluindo a experiência online com o Xbox Live, que oferecia uma infraestrutura robusta para jogos multiplayer, chat de voz e downloads de jogos e conteúdos. Com uma biblioteca diversificada de títulos, incluindo Halo 3, Gears of War e Mass Effect, o Xbox 360 consolidou a posição da Microsoft no mercado de consoles. O Kinect, lançado posteriormente, introduziu controle de movimento e reconhecimento de voz, ampliando ainda mais a funcionalidade do console. Cada um desses consoles deixou um legado significativo na indústria de videogames. O PlayStation 3 estabeleceu novos padrões para gráficos e narrativa em jogos, além de expandir as funcionalidades multimídia. O Nintendo Wii inovou com seu controle de movimento, tornando os videogames acessíveis a um público mais amplo e diversificado. O Xbox 360 redefiniu o jogo online e criou uma comunidade robusta com o Xbox Live, além de apresentar inovações como o Kinect. Esses 3 consoles não apenas competiram entre si, mas também colaboraram para a evolução dos videogames, cada um contribuindo de maneira única para a forma como jogamos, interagimos e nos divertimos. Na década de 2010, a indústria de videogames viu a introdução de 3 consoles que continuaram a impulsionar a inovação e a evolução dos jogos: o PlayStation 4, o Xbox One e o Nintendo Wii U. Cada um desses consoles trouxe novas funcionalidades e experiências de jogo, redefinindo o que os jogadores podiam esperar de suas plataformas de entretenimento. Lançado em 2013, o PlayStation 4 da Sony rapidamente se destacou por sua poderosa arquitetura baseada em x86, facilitando o desenvolvimento de jogos e atraindo uma ampla gama de desenvolvedores. Com um foco em jogos de alta qualidade e uma experiência de usuário simplificada, o PS4 ofereceu títulos aclamados como Uncharted 4, A Thief's End, The Last of Us Parte 2 e God of War. A PlayStation Network evoluiu para oferecer uma experiência robusta de jogos online, downloads de conteúdo, streaming de vídeo e a introdução do PlayStation Now, um serviço de streaming de jogos. O Xbox One, também lançado em 2013, marcou a 3ª geração de consoles da Microsoft. Embora enfrentasse um início desafiador devido à sua ênfase inicial em funcionalidades de TV e entretenimento,
o Xbox One rapidamente se recuperou com um foco renovado em jogos. Títulos exclusivos como Halo 5, Guardians, Forza Horizon 4 e Gears 5 destacaram-se na plataforma. Além disso, o serviço Xbox Live continuou a oferecer uma experiência de jogo online de alta qualidade, e a introdução do Xbox Game Pass, um serviço de assinatura de jogos, revolucionou a forma como os jogadores acessam e consomem jogos. O Nintendo Wii U, lançado em 2012, foi a tentativa da Nintendo de inovar após o enorme sucesso do Wii. O Wii U introduziu o conceito de um controlador com tela sensível ao toque, permitindo uma jogabilidade assimétrica e novas formas de interação. Apesar de não alcançar o mesmo sucesso comercial que seu predecessor, o Wii U teve uma biblioteca de jogos memoráveis, incluindo Super Mario 3D World, Mario Kart 8 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que mais tarde foi relançado para o Nintendo Switch. O Wii U também lançou o conceito de jogos híbridos que poderiam ser jogados tanto na TV quanto no controlador, um conceito que foi aperfeiçoado com o Nintendo Switch. Cada um desses consoles deixou um legado distinto na indústria de videogames. O PlayStation 4 consolidou a Sony como líder do mercado, oferecendo uma vasta biblioteca de jogos e uma experiência de usuário robusta. O Xbox One introduziu novas formas de consumir e acessar jogos, com serviços como o Game Pass redefinindo o mercado de assinaturas de jogos. O Wii U, apesar de suas dificuldades, foi um precursor de inovações que a Nintendo continuaria a desenvolver, particularmente com o sucesso subsequente do Nintendo Switch. Esses três consoles demonstraram como a inovação e a adaptação às demandas dos consumidores são cruciais para o sucesso na indústria de videogames, cada um contribuindo de maneira única para o contínuo crescimento e diversificação do mercado. Na atual era dos videogames, três consoles dominam o mercado: o PlayStation 5, o Nintendo Switch e o Xbox Series X. Cada um trouxe avanços tecnológicos e experiências de jogo inovadoras, moldando a forma como os jogadores interagem com os jogos e o entretenimento digital. Lançado em novembro de 2020, o PlayStation 5 da Sony é um marco em potência e desempenho. Com seu SSD ultra rápido, o PS5 reduz drasticamente os tempos de carregamento, proporcionando uma experiência de jogo mais fluida. Seu hardware avançado, incluindo o processador customizado AMD e a GPU com suporte a Ray Tracing, oferece gráficos impressionantes e realistas. Além disso, o controle DualSense introduz feedback tátil e gatilhos adaptáveis, adicionando uma nova dimensão de imersão. Jogos como Demon's Souls, Ratchet & Clank, Rift Apart e Horizon Forbidden West destacam o potencial do PS5. A integração contínua com a PlayStation Network e serviços como o PlayStation Plus e PlayStation Now reforçam o ecossistema da Sony. O Nintendo Switch, lançado em 2017, redefiniu a portabilidade dos consoles com seu design híbrido. Capaz de funcionar tanto como um console doméstico conectado à TV quanto como um dispositivo portátil, o Switch oferece flexibilidade sem precedentes. Seus jogos exclusivos, como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Animal Crossing: New Horizons, conquistaram tanto críticos quanto jogadores. O sucesso do Switch é atribuído à sua versatilidade e à capacidade da Nintendo de inovar na jogabilidade. O modelo atualizado, Switch OLED, lançado em 2021, oferece uma tela maior e de melhor qualidade, aprimorando a experiência portátil. O Xbox Series X, também lançado em novembro de 2020, representa o ápice da tecnologia de jogos da Microsoft. Com um processador AMD personalizado e uma GPU poderosa, o Series X oferece gráficos de até 4K e suporte a 120 frames por segundo, garantindo uma jogabilidade suave e detalhada. O SSD interno reduz drasticamente os tempos de carregamento, e a funcionalidade Quick Resume permite alternar entre vários jogos quase instantaneamente. O Xbox Game Pass, um serviço de assinatura que oferece acesso a uma vasta biblioteca de jogos, é um diferencial significativo, proporcionando valor e variedade aos jogadores. Títulos como Halo Infinite, Forza Horizon 5 e The Medium mostram o potencial do hardware avançado da Microsoft. Cada um desses consoles trouxe inovações significativas e expandiu os horizontes do que é possível nos videogames.
O PlayStation 5 impressiona com seu poder de processamento e imersão. O Nintendo Switch continua a encantar com sua versatilidade e jogos exclusivos. E o Xbox Series X redefine o valor com serviços robustos e desempenho técnico. Juntos, esses consoles estão moldando o futuro dos videogames, oferecendo experiências diversificadas e acessíveis para todos os tipos de jogadores. Os consoles portáteis transformaram a forma como jogamos videogames, oferecendo a conveniência de jogar em qualquer lugar. Desde os anos 80, esses dispositivos têm evoluído significativamente, combinando portabilidade com experiências de jogo de alta qualidade. O Game Boy da Nintendo, lançado em 1989, foi um marco na história dos consoles portáteis. Com sua tela monocromática e design robusto, o Game Boy conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo. Jogos como Tetris e Pokémon se tornaram fenômenos culturais, cimentando o Game Boy como um ícone dos anos 90. Sucessores como o Game Boy Color e o Game Boy Advance melhoraram os gráficos e a jogabilidade, mantendo a popularidade da linha por mais de uma década. Nos anos 90, outras empresas tentaram competir com a Nintendo. O Sega Game Gear, lançado em 1990, oferecia uma tela colorida e gráficos avançados para a época, mas enfrentou dificuldades devido ao alto consumo de bateria. O Atari Lynx, lançado em 1989, também apresentava uma tela colorida e recursos avançados, mas não conseguiu alcançar o mesmo sucesso comercial. Em 2004, a Nintendo lançou o Nintendo DS, que introduziu uma tela dupla e recursos de toque, inovando a interação com os jogos. Títulos como Nintendogs e New Super Mario Bros. Destacaram as capacidades únicas do DS. A família DS evoluiu para o 3DS em 2011, oferecendo gráficos 3D sem a necessidade de óculos especiais e uma biblioteca rica de jogos, incluindo títulos de grandes franquias, como Mario e Zelda. A Sony entrou no mercado de portáteis em 2004 com o PlayStation Portable, PSP, que oferecia gráficos comparáveis aos consoles domésticos e uma ampla gama de multimídia. Jogos como God of War, Chains of Olympus e Crisis Core Final Fantasy VII mostraram o potencial do PSP. Em 2012, a Sony lançou o PlayStation Vita, que melhorou os gráficos e introduziu um touchpad traseiro, mas enfrentou desafios no mercado contra a forte presença da Nintendo. O lançamento do Nintendo Switch em 2017 redefiniu o conceito de console portátil ao combinar a jogabilidade doméstica e portátil em um único dispositivo. Com a capacidade de se conectar à TV ou ser usado como um console portátil, o Switch trouxe jogos de alta qualidade como The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Animal Crossing New Horizons para os jogadores em qualquer lugar. A popularidade do Switch continua a crescer, solidificando seu papel como um marco na evolução dos consoles portáteis. Os consoles portáteis têm proporcionado inovação constante na indústria dos videogames, permitindo que jogadores desfrutem de suas franquias favoritas em qualquer lugar. Com a evolução tecnológica e o compromisso das empresas com a inovação, o futuro dos consoles portáteis promete continuar a surpreender e encantar jogadores de todas as idades. Seção 6: Conectividade. A interação alcança outro nível. Se antes a gente jogava videogame sozinho ou com um amigo do lado, a internet chegou para conectar jogadores do mundo todo. Os jogos online se tornaram uma febre, permitindo que a galera se enfrentasse em tempo real, independente da distância. A partir dos anos 2000, os jogos online se popularizaram. World of Warcraft, Counter-Strike, League of Legends. Esses são apenas alguns exemplos de jogos que conquistaram milhões de jogadores com suas partidas emocionantes e comunidades online vibrantes. Com a popularização dos smartphones e tablets, os jogos mobile também ganharam força. Seção 7: O futuro é agora. Realidade virtual e realidade aumentada. Preparem-se para o futuro dos games. A realidade virtual, ou VR, promete revolucionar a forma como a gente joga. Com óculos especiais,
a gente é transportado para dentro do jogo, com imersão total no mundo virtual. Já pensou em lutar contra dragões, explorar o espaço ou viver aventuras em um mundo totalmente virtual? Com a VR, isso já é possível. A realidade aumentada, ou AR, também promete grandes emoções. Pokémon Go é um ótimo exemplo de como a AR pode ser usada nos games. Seção 8. Jogando em qualquer lugar. A ascensão dos mobiles. Os celulares se tornaram verdadeiros consoles de bolso. Com o avanço da tecnologia, os jogos mobile se tornaram cada vez mais sofisticados, com gráficos incríveis e jogabilidade cativante. A praticidade de jogar em qualquer lugar e a qualquer hora faz dos jogos mobile uma febre mundial. Franquias consagradas como Call of Duty, Fortnite e PUBG ganharam versões mobile de sucesso, mostrando que a plataforma veio para ficar. Seção 9. De espectadores a jogadores. A revolução do streaming. Que tal assistir a um jogo ao vivo e de repente poder controlá-lo? Isso já é possível com o streaming de games. Plataformas como Twitch e YouTube Gaming permitem assistir a gameplays ao vivo e interagir com os streamers. O streaming de games se tornou um fenômeno global, com milhões de espectadores acompanhando seus jogadores favoritos. A interatividade é um dos pontos fortes do streaming. Com o crescimento do streaming, surgiram novas profissões, como a de streamer e a de pro player. Seção 10. Esportes. Quando o jogo vira profissão. Lembram da época em que videogame era só diversão? Hoje, os esportes, ou esportes eletrônicos, são uma febre mundial, com jogadores profissionais, campeonatos milionários e milhões de fãs apaixonados. Games como League of Legends, Counter-Strike, Dota 2 e Fortnite se tornaram verdadeiros esportes, com equipes profissionais, treinadores, táticas e estratégias complexas. As partidas são transmitidas ao vivo para milhões de pessoas, em eventos grandiosos. Os jogadores profissionais de esportes treinam duro, dedicando horas do seu dia para aprimorar suas habilidades. Seção 11. Uma jornada épica. O futuro dos games. De telas verdes e jogos pixelados a mundos virtuais imersivos e campeonatos milionários, os videogames percorreram um longo caminho. Em poucas décadas, essa forma de entretenimento conquistou o mundo, transformando a cultura pop e o jeito como nos conectamos uns com os outros. O futuro dos games promete ser ainda mais emocionante. A cada dia surgem novas tecnologias, jogos inovadores e formas de jogar cada vez mais imersivas e interativas. Uma coisa é certa, os videogames vieram para ficar. Preparem-se para embarcar em novas aventuras, explorar mundos fantásticos e viver experiências épicas. E assim, chegamos ao fim dessa viagem pela história dos videogames. Desde os primeiros pixels até os mundos virtuais imersivos de hoje, vimos como a paixão pela inovação e o desejo de entreter moldaram essa indústria em constante evolução. Se você gostou de explorar essa saga com a gente, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui no canal Saga dos Objetos, sempre temos uma nova história para contar. Deixe nos comentários qual foi o seu console ou jogo favorito e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir. E até a próxima!